Olá pessoal, tudo bem? Para dar continuação à nossa aula de dados e informações em saúde, eu convidei o professor Ivan Ferreira para falar um pouquinho sobre visualização de dados em saúde. O professor Nivan, ele é graduado no Centro de Informática e tem doutorado na Universidade de Nova York. E também tem especialidade na área de visualização de dados. Para isso, eu pedi ao professor Nivan gravasse um vídeo explicando alguns conceitos de visualização de dados e que respondesse algumas questões que eu enviei para ele. As questões são: primeira, o que é a visualização de dados e por que a visualização de dados na saúde é importante? Segunda, quais são os elementos essenciais para uma visualização de dados e quais são os fatores que influenciam na construção do sistema de visualização de dados? Terceira, como desenvolver uma visualização de dados eficiente e quais são os passos? Quarta, quais são os benefícios que o sistema de visualização de dados em saúde traz para a população e para os gestores de saúde? Quinta, quais são os desafios que a visualização de dados encontra na saúde pública no Brasil? Sexta, quais são as ferramentas de visualização de dados que existem atualmente? Quais são free e qual é a que você recomenda? Sétima, quais são as dicas que você dá para se construir uma boa visualização de dados? Oitava e última, existe sistema de visualização de dados em saúde e quais são? Então, eu vou passar agora a explicação que o professor Nivan gravou e me passou. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Nivan Ferreira, eu sou professor do Centro de Informática da UFPE e fui convidado pelo professor Amadeu para falar um pouco sobre visualização de dados e aplicações na área de saúde. Eu preparei um conjunto de slides aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai nos ajudar a discutir essas perguntas, tá? Eu vou mostrar eles aqui para vocês. Então, a primeira pergunta que foi feita é o que é visualização de dados e por que a visualização de dados é importante na saúde. Tá? Então, deixa eu começar uma discussão um pouco mais geral e depois a gente comenta um pouco para a área de saúde. Tá? A gente vive na era que a gente é comumente chamada de era do Big Data, onde dados são coletados e produzidos em grandes quantidades, em grande velocidade, basicamente sobre qualquer domínio do nossa sociedade e do mundo em que vivemos. Tá? E o grande desafio que a gente tem hoje em dia, como analista de dados, é sair desses dados, usar esses dados que a gente coleta para produzir insights, produzir informação útil para tomar decisão em algum domínio. Tá? E esse processo, ele não é um processo simples, é um processo cheio de obstáculos, no qual envolvem vários conceitos, comumente estudados aí mais vamos dizer, para a área de exatas, pessoal de computação, estatística, etc. Então, tem vários conceitos envolvidos aí, mas tem um aspecto importante, né, desse processo, que no final dele, apesar de todas essas técnicas que a gente usar, vai ter alguém que vai estar lá no final desse processo que vai olhar para toda essa informação produzida por esses métodos e vai tentar tomar uma decisão a partir disso. E a área de visualização de dados se encaixa exatamente aí. É tentar fazer que esse processo seja mais fácil para as pessoas que vão usar dados para tomar essas decisões, tá? Uma definição formal aqui do que é visualização de dados é o uso de representações visuais suportadas por computadores para amplificar a cognição, tá? E esse aqui, amplificar a cognição é o aspecto importante, a gente quer ajudar pessoas a fazer tarefas de análise de dados de maneira mais eficiente. A visualização de dados tem aplicações em diversas áreas do conhecimento humano, desde vamos dizer, conhecimento vamos dizer, atuação. Então, na primeira coluna aqui, a gente tem aplicações na área de jornalismo, na coluna do meio, a gente tem aplicações de meteorologia e aplicações médicas, que foi uma das primeiras vamos dizer, áreas pioneiras da visualização de dados, o que é chamado de visualização científica, por exemplo, para você tentar reconstruir partes do corpo humano, ver resultados de exames complexos de uma melhor forma e etc. Então, essa é uma das áreas pioneiras aí de visualização.
e áreas mais, vamos dizer, mais recentes, como aplicações em genética, arquitetura e etc. Então, existe uma vasta gama de possíveis aplicações e eu trouxe aqui para vocês uma afirmação do economista-chefe do Google, dada lá no final da primeira década dos anos 2000, tá? Que é a habilidade de pegar dados e ser capaz de entendê-los, processá-los, extrair valor deles, visualizá-los e comunicá-los, vai ser uma habilidade muito importante nas próximas décadas. E aí, o final da afirmação dele é exatamente esse panorama que eu tracei para vocês, que a gente vai ter dados sendo produzidos essencialmente de graça e basicamente sobre tudo, mas a gente não tem a habilidade de extrair valor, não tem uma habilidade talvez tão grande ainda de extrair valor deles de maneira eficiente, tão eficiente quanto a velocidade com que os dados estão crescendo. Tá? Então, essa afirmação foi dada já há um tempo atrás e continua sendo válida. Em particular, na área da saúde. Tá? A gente está vendo o surgimento aí do que se chama Health Informatics, né? Que é o futuro, né? Está sendo previsto aí por vários pesquisadores como futuro para a área de medicina, que é, basicamente, a gente está produzindo dados aos montes, né? Por exemplo, você pode pensar que cada vez mais pacientes vão ser monitorados, pessoas vão ser monitoradas basicamente a todo tempo, e aí todas essas informações devem contribuir para que os médicos consigam aprender mais sobre a ciência deles, certamente, mas também prover melhor cuidado ao paciente. Tá? Então, o uso de dados, que já é algo que está se tornando ubíquo em muitas áreas, né, que é uma coisa, vamos dizer, é uma atividade que está se tornando mais popular em muitas áreas, está agora, os pesquisadores da medicina estão vendo essa direção como uma importante direção para o futuro. E aí todos vamos ter que se adaptar a isso, né? Uma outra referência que vai na mesma linha, né, que essa publicação do MIT Technology Review, e aí eu tirei um trecho que está aqui na direita que diz que a medicina vai se tornar uma ciência da informação. Em 10 anos, nós vamos ter assim, bilhões de pontos de dados, milhões de registros produzidos para cada indivíduo. Imagina que aquela história que eu estava falando, que o indivíduo vai ser monitorado basicamente toda hora. E aí o desafio vai ser desenvolver tecnologia que pode usar esses dados para criar informação sobre aquele indivíduo, que vai nos ajudar a aprender fatos sobre aquele indivíduo, sobre aquela população e etc. Tá? Então, tá aí. Então, assim, a gente tem o dados sendo produzidos e a gente tem a ferramenta que é a visualização de dados, né, que vai nos ajudar a entender e compreender melhor eles, e eu vou comentar já já, e comunicar, assim, que serve também para comunicar fatos para outras pessoas, tá? Então, nesse sentido que a visualização de dados vai ser útil para a saúde, tá? Segunda pergunta: quais são os elementos essenciais para uma visualização de dados e quais são os fatores que influenciam na construção de um sistema de visualização de dados? Tá? Então, vamos lá. Para começar a discutir essa pergunta, eu vou falar um pouco do uso de visualização de dados, né, que eu comecei eu dei uma certa deixa aí no final da pergunta passada, que você pode usar a visualização tanto para comunicar uma informação. Então, se você já extraiu um fato de uma coleção de dados que você quer comunicar para alguém, você está nesse modo de cima, tá? O outro modo de uso é o modo da exploração de dados. Então, você tem uma grande gama de dados coletados de algum domínio e você quer tentar entender o que é que está ali dentro, que tipo de informação você consegue extrair dali. Tá? No primeiro tipo de uso, né, então é muito importante você criar visualizações que sejam intuitivas para as pessoas que vão consumi-la, para que elas consigam entender
e também tomar decisões baseadas naquilo, né? Aprender algo e tomar decisões baseadas naquele tipo de informação. E aí está muito próximo de figuras como essa, que você veria, por exemplo, em revistas ou sites que tentam comunicar informações médicas, por exemplo. Tá? E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês, eu vou abrir esse site aqui, que é um site de um projeto que visa fazer exatamente isso, tá? A ideia aqui é ajudar as pessoas que precisam comunicar informações sobre saúde para alguém, geralmente um público geral, não um público especializado, que tipo de informação você pode usar. Então, se você vier aqui no The Wizard, ele vai fazer uma série de perguntas que vai ajudar ele a guiar você em que visualizações usar. E se você vier aqui na galeria, você vai ver os tipos de visualizações que eles têm no catálogo deles. Tá? Então, tem uma gama enorme aí de visualizações, principalmente para comunicação de resultados, né? Aquele primeiro tipo de uso que a gente discutiu. Tá? No outro uso, né, de exploração, existe também um outro tipo de técnica e o objetivo não somente, vamos dizer, comunicar de maneira efetiva a mensagem, mas realmente mostrar os dados da melhor forma possível e da forma mais exata possível. Tá? Então, eu não vou discutir tanto detalhe dessas perguntas, mas tem uma nuance aí que diferencia o tipo de técnica que você vai usar nessa dependendo do uso de visualizações que você vai ter. Tá? Então, esses dois grandes usos refletem como você vai produzir essa visualização. E aí eu trouxe para vocês um exemplo desse segundo uso de exploração de dados, que aconteceu no contexto do projeto Dado, que é um projeto que é uma parceria de professores da UFPE com o Porto Digital, com a Prefeitura do Recife, para prover suporte baseado em dados para decisões tomadas pela Prefeitura para o combate da pandemia do coronavírus. Tá? E aí eu trouxe um projeto aqui para mostrar para vocês. Ele está aqui, deixa eu ver. Ops, não está aqui. Eu acho que ele está no outro browser. Deixa eu trazer para cá. Está aqui, tá? Então, a gente criou por esse sisteminha de visualização aqui com o objetivo de explorar indicadores socioeconômicos juntamente com dados de mobilidade urbana com dados da infecção de Covid. E a ideia aqui era tentar guiar especialistas na definição de barreiras sanitárias, né? Como é que você acharia lugares onde você poderia implantar barreiras sanitárias de tal forma que você preservasse, digamos assim, ao máximo a possibilidade de mobilidade das pessoas, tá? E aí, aqui, basicamente, sem dar tanto detalhe, o que é que a gente pode definir, por exemplo, um limiar que vai significar qual é a porcentagem da população de cada um dos bairros do Recife que vai ser impedida de mover. Então, cada pontinho desse que aparece aqui é um dos bairros do Recife. Cada linha que está aqui, ela liga um bairro a outro, e cada linha dessa você pode imaginar que representa, que tem um peso, que é o percentual da população que está se movendo do bairro de entrada para o bairro de saída, do bairro de origem para o bairro de destino. E aí, se eu começar a dizer assim, poxa, se tem muito pouca gente saindo de um bairro para outro, significa que se eu instalar uma barreira isolando esses dois bairros, eu não vou afetar uma grande percentual da população, tá? Iria causar um pouco inconveniente lá. Então, se eu aumentar esse limiar, vocês vão ver que algumas dessas linhas vão começar a sumir. Significa que as linhas que representam um percentual menor do que o percentual que eu estou marcando aqui da população que se move entre esses diferentes lugares.
E aí vocês vão ver que quando eu começar a aumentar aqui, as áreas elas vão começar a ficar coloridas com cores diferentes, que são as ilhas de áreas, vamos dizer assim, grupos de áreas onde o movimento entre elas é grande, mas o movimento para fora delas é pequeno, tá? Então eu vou começar a crescer aqui esse limiar e a gente vai começar a ver, por exemplo, uma ilha surgiu aqui em Dois Irmãos e Sítio dos Pintos. Então, significa que se eu aplicasse uma barreira sanitária para isolar, por exemplo, essa área, se fosse interessante, né, se ela tivesse uma área com pouca infecção, por exemplo, eu afetaria menos de, vamos dizer, um percentual pequeno da população, menos de 3% da população, tá? Obviamente usando dados, um retrato dos dados de mobilidade, né? E assim por diante. Então, você vê que eu consigo separar bem, vamos dizer, mais a zona sul da cidade, onde tem muita gente que se concentra aqui, a parte mais aqui do centro da cidade, bairro de Recife, e etc. Então, vamos dizer que com 5% eu conseguiria definir essas ilhas grandes, e aí eu conseguiria olhar, por exemplo, para os casos ativos em cada região, ou os casos ativos per capita, e aí comparar isso, né, por exemplo, aqui tem muitos casos per capita, etc., com as ilhas que eu estou encontrando, tá? E aí eu não vou também me alongar muito, mas a ideia é que você consegue ver de novo diferentes medidas, né, até medidas relacionadas a censo, por exemplo, qual é o percentual da população em cada bairro que tem duas ou mais pessoas dormindo no mesmo dormitório e etc. Então, indicadores interessantes para você relacionar com a epidemia do Covid, vamos dizer, indicadores para cada bairro também, quando você quiser comparar IDH, você quiser comparar renda e etc., de cada bairro, porque essas pessoas têm mais acesso vamos dizer, cuidados pessoais e materiais de higiene, etc. E você pode ainda correlacionar essas medidas por meio desse gráfico de dispersão aqui embaixo. Tá? Então, esse projeto foi usado, né, lá na prefeitura para discussões sobre a pandemia, tá? Esse e outras visualizações produzidas, tá? E aí eu quis trazer esse exemplo para vocês como um exemplo de discussão, um exemplo de um possível sistema de visualização de dados, tá? Então, esse que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, para ir na direção de responder a pergunta de quais são os elementos que compõem a visualização de dados, né? Um sistema de visualização, que é algo do tipo do que eu apresentei para vocês agora, ele funciona da seguinte forma. O usuário ele quer fazer uma investigação sobre os dados, então a gente geralmente chama de tarefa analítica ou simplesmente tarefa. Ele interage com o sistema, como você clica no mapa, você mexe no valor de um determinado controle lá do slider, por exemplo. Isso se transforma numa certa consulta de dados. Os resultados dessa consulta são mapeados visualmente de alguma forma na sua tela. Esses resultados são inspecionados pela pessoa que está usando, né, o usuário do sistema, e aí ele aprende alguma coisa sobre os dados, sobre aquela tarefa que ele queria investigar. Isso provavelmente gera outras tarefas ou outras curiosidades sobre os dados, e esse processo vai se repetir. E aí, em cada uma das etapas desse processo, está envolvida um dos elementos essenciais para se produzir uma visualização de dados, tá? O principal, se a gente se lembrar da definição que a gente deu antes, é amplificar a cognição. Então, a gente precisa entender bem sobre a percepção e cognição humana, especialmente a percepção visual, que é a que a gente está usando mais, para entender como, de maneira efetiva, a gente consegue construir essas visualizações, tá? Obviamente, existe um grande componente aí de design e de algoritmos para produzir essas visualizações. Quando a gente está falando de grandes quantidades de dados, a gente precisa ter algum componente, e aí é uma coisa mais técnica, vamos dizer, do nosso lado de computação, mas algo mais técnico para o gerenciamento de dados, e também
elementos de interface com o usuário que nos permitam produzir essas interfaces amigáveis para que o usuário consiga interagir com ela. Tá? Então, esses são os elementos principais envolvidos aí na visualização, no sistema de visualização interativa de dados. Tá? Aí eu passo para a pergunta 3, que é: como desenvolver uma visualização de dados eficiente? Quais são os passos? Tá? E aqui eu estou entendendo essa pergunta muito como o passo de design, o passo de idealização da visualização do sistema. Tá? E aí, eu começo para vocês aqui que para dizer que antes de pensar em como visualizar os dados, né, que é um erro muito comum dos iniciantes, que você recebe os dados, você pensa logo em como visualizar. Na verdade, a primeira coisa que você deve fazer quando você está pensando no design de um sistema de visualização é o que você tem de dados, quais são os tipos de dados, qual é a semântica que eles têm. Depois que você entende bem o que é que você tem, tá? O que dados você recebeu, você tem que pensar para que você está querendo visualizar aqueles dados. Né? Então, para que no sentido de que perguntas a sua visualização deve responder. Isso é essencial, tá? Porque não é só criar figuras aleatoriamente sobre os dados. Você tem que dar suporte a uma determinada investigação. Então, aquele sistema que eu acabei de mostrar para vocês, ele é daquele jeito porque existia uma pergunta que os especialistas queriam responder para relacionar mobilidade, informações da pandemia e informações socioeconômicas. Tá? Então, a gente teve que bolar um sistema que trouxesse esses três componentes conjuntamente para a exploração, certo? Existe um grande número de metodologias de design que se segue para esse passo de o que, para que, para depois decidir como visualizar, né? E aí eu trouxe uma aqui que tem uma ilustraçãozinha legal e é fácil de eu explicar para vocês rapidamente, por exemplo. Tá? Então, essa é a metodologia de design das 5 folhas. E ele basicamente funciona da seguinte forma. Então, você que é a pessoa que vai criar o sistema de visualização, você encontra com uma pessoa que vai ser o seu usuário, né? Que em alguns casos pode ser até você mesmo, né? Ou um colega que vai trabalhar junto com você, mas você tem que ter alguém que geralmente é uma pessoa que entende do domínio da aplicação daquela visualização, como o caso, por exemplo, se eu fosse produzir um sistema de saúde, ou para alguma aplicação em saúde, eu não tenho conhecimento nessa área. Então, eu preciso de alguém que vai me guiar em entender os dados, entender as tarefas que precisam ser realizadas para investigar aqueles dados, para eu ajudar em como eu vou produzir essa visualização. Tá? E aí, como é esse processo? Você se encontra com essa pessoa e aí você faz um brainstorming, esse passo S1. Tá? Esse brainstorm, você vai depois pegar suas anotações e produzir o que se chama da primeira folha. A primeira folha, basicamente, é um resumo do que foi discutido com o usuário, tá? Do usuário do seu sistema que você está construindo. Depois que você tem essas ideias catalogadas aí na sua folha 1, você vai produzir, usando essas ideias, de novo, a folha 1 vai conter coisas como quais são os dados que você vai usar, quais são as tarefas, etc. Então, na folha, depois que você fez isso no passo 2, no passo 3, você vai produzir 3 alternativas de design aí. Então, nessas 3 outras folhas, folha 2, folha 3 e folha 4, essas vão ser usadas para uma discussão com o usuário final. Você vai refinar a sua visualização, o seu design final na folha 5, e aí vai discutir com o seu usuário para fechar realmente as ideias e ver se é aquilo mesmo que é necessário. Né? Senão, você vai repetir esse processo para entender melhor o que é que está se fazendo, tá? o que é que ele deseja. Tá? Então, esse é o processo de, vamos dizer, ideação da ferramenta que você vai construir. Como você vai implementar ela de fato, que é um outro aspecto da pergunta, até tem uma pergunta mais relacionada também a isso depois, existe uma gama enorme de ferramentas, e hoje em dia, como visualização está se popularizando,
as ferramentas estão ficando cada vez mais fáceis de serem utilizadas, mesmo por pessoas sem formação em computação ou tecnologia, né? Antigamente, produzir sistemas como esse eram coisas assim para poucos, né? Poucos, eu digo, as pessoas que aprendiam a programar coisas, o computador para produzir coisas desse tipo, tá? Hoje não, hoje existe uma gama enorme de ferramentas. Então, o Google tem o Google Data Studio, a Microsoft tem o Power BI, a IBM tem o IBM Watson Analytics, tem o Pentaho, tem o ClickView, tem o Tableau e etc. E aí, dentro dessa gama de ferramentas, vai ter um compromisso aí entre facilidade de uso e poder de visualização. E quando eu falo poder de visualização aqui, é simplesmente a flexibilidade que você tem para criar coisas, tá? Em geral, né, essas ferramentas que servem para criar visualização dessas grandes companhias como a do Google, ou o Power BI, ou o Tableau, por exemplo, elas são feitas para um público geral. Então, elas são bem fáceis de usar e têm um poder que abrange, vamos dizer, uma grande gama de domínios de aplicação, tá? Mas ela tem um certo conjunto de, vamos dizer, de visualizações ou usos modelo, né, ou padrões. E aí, eu diria que 95%, digamos assim, para chutar um número, das aplicações que a gente precisa hoje em dia vão estar abarcadas aí. Esses 5% extra, se você cair nesse caso, você vai ter que ainda estar naquele mundo de pessoas que precisam saber programar para criar as visualizações que são necessárias aí, tá? Então, para a grande maioria das pessoas, alguma dessas ferramentas vai servir bem, basicamente, na grande maioria dos casos também. Então, é importante conhecer ou começar a conhecer pelo menos alguma dessas ferramentas. Quais os benefícios que um sistema de visualização de dados em saúde traz para a população e para os gestores de saúde, tá? Essa pergunta, ela é um pouco geral, e aí eu acredito que aquele exemplo que eu dei para vocês lá do programa da prefeitura é um primeiro exemplo de que benefícios você pode dar para o público. Não o público, né? Que aquilo ali é mais, vamos dizer, para um gestor, né? Quer dizer, para uma pessoa que vai investigar os dados usando aquela ferramenta e vai apresentar os diferentes cenários de barreiras de isolamento e etc., para os gestores, para a gente poder tomar decisão levando em conta todos os compromissos de mobilidade, de economia, etc. Tá? Então, o benefício aqui é poder trazer uma grande quantidade de dados que vão ser confrontadas, e aí pensando no cenário do gestor, para uma tomada de decisão complexa. Tá? E aí é onde você pode considerar vários cenários hipotéticos aí para tomar uma decisão melhor. Para a população, né, a gente tem visto, e aí eu vou tomar como exemplo também a pandemia, tá? A gente tem visto crescer uma grande quantidade de visualizações produzidas para comunicação de números sobre a pandemia, né? Então, deve ser claro, eu imagino para vocês, por exemplo, ferramentas como cadê ela? Como essa aqui, que foi produzida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele tem uma série de visualizações, por exemplo, nesse caso, para comparar os países alinhados no tempo, né? Então aqui é tipo como se todo mundo a pandemia tivesse começado em todos os países no mesmo tempo, como é que os países estariam se comportando agora, né? Então o Brasil ainda é um dos países que está subindo o número de casos. Aqui os Estados Unidos estavam crescendo um pouco, deu uma baixada, voltou a crescer e está caindo de novo, tá?
E eles têm uma série de ferramentas aqui para juntar previsão com visualização, por exemplo, do número de casos que vai ocorrer no futuro próximo, ou, sei lá, comparar diferentes lugares. Então, você pode comparar, vamos dizer, ops, eu fiz alguma coisa aqui, mas você pode ver os números de Pernambuco e aí comunicar para a população como a pandemia está se comportando, né? Além dos exemplos que eu mostrei para vocês naquele wizard de visualizações também relacionadas à saúde, né? A gente viu que tem vários tipos de, de comunicação do tipo que você veria numa revista, por exemplo, que você quer comunicar fatos para a população em geral, então, do ponto de vista de exercício, saúde, etc., e como estatísticas que você veriam sendo investigadas em artigos, né, da área de medicina seriam comunicados para a população de uma forma simples. Então, eu vejo dois grandes benefícios, e aí eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo de um projeto já antigo, certo? Da IBM, que se chamava CareFlow. Então, a IBM teve uma série de projetos há um tempo atrás direcionados para a área de saúde. Aí eu tenho que dizer que toda vez que eu estou falando da área de saúde aqui, a área de saúde é muito ampla, né? E aí eu tenho falado muito aqui em aplicações de saúde pública, que são as que eu tive algum contato mais próximo, assim, mas essa daqui da IBM, por exemplo, é do ponto de vista de acompanhamento e tratamento de um paciente. Então, o que você está visualizando aqui, na verdade, é que quando você está estudando um determinado paciente e acompanhando ele, uma das estratégias que eles estavam sugerindo aqui é que você poderia olhar pacientes clinicamente semelhantes a esse e como eles foram tratados ou o que aconteceu com eles no passado para você tentar entender ou tentar tomar decisões parecidas com o seu paciente atual. Então, basicamente, aqui, cada coluna dessa vertical representa, na verdade, essa primeira coluna representa o grupo de pacientes que está sendo estudado, e cada coluna subsequente significa basicamente um tratamento que foi aplicado para aquele determinado paciente. Então, e cada coluna é ligada por uma série de faixas que basicamente representa a proporção, né, de pacientes da coluna anterior que seguiram para cada determinado caminho. Então, dos pacientes iniciais, uma grande quantidade vem para cá, uma outra quantidade vem para esse tipo de tratamento, esse outro tipo de tratamento. Lembre-se aqui que são pacientes, vamos dizer, que tem uma semelhança com esse indivíduo aqui, por exemplo, que é uma pessoa do sexo masculino, que nasceu em 1933, de uma determinada etnia, que foi diagnosticado com uma certa doença e etc. Então, existe uma maneira de pegar pacientes relacionados, e aí o que é que está sendo mostrado entre as cores aqui é basicamente o resultado dos tratamentos. Então, os caminhos vermelhos são os caminhos que você não quer, são aqueles caminhos onde o paciente morreu, por exemplo, né? Ou teve alguma piora significativa. Eu acredito que nesse caso que está sendo mapeado aqui, né? Então, tem uma escala de cores que vai de vermelho, quer dizer, uma saída muito ruim. O amarelo aí é uma coisa meio neutra, então ele ficou mais ou menos estável, e o verde ele teve uma melhora. Tá? E aí, por uma série de filtros que eu não vou explorar aqui, mas eu posso mandar para a Amadeu depois esse slide. Se você clicar aqui, você vai ver uma explicação sucinta de 4 minutos aí do autor e da visualização no YouTube, né? Eu só cliquei aqui para vocês verem de como funcionaria isso. Aí eu sugiro a vocês que vocês deem uma olhada, porque é bem interessante de ver o que é que você poderia fazer tendo uma ferramenta dessa, tá? E aí, eu imagino que vocês vão se convencer, pelo menos com esse exemplo hipotético aí, de um benefício interessante, que é você reusar o conhecimento de uma maneira eficaz. E aí você pode, imagine que isso pode ser especializado de várias formas, né? Especializado para olhar pacientes
de uma determinada região, ou pesquisar em outras regiões do mundo semelhantes que tenham pacientes semelhantes aos seus que você está estudando, tá? Quais são os desafios que a visualização de dados encontra na saúde pública do Brasil, tá? Esse aqui eu não tenho, eu acredito que eu não tenho slides para isso, mas eu vou tentar responder que o primeiro desafio assim que me vem à mente, que está relacionado um pouco com esse projeto que a gente fez da prefeitura, é o fato de que a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem ainda essa cultura de dados, tá? E quando você vai estudar uma determinada questão e você quer aplicar os dados para aquela questão que você está estudando, ter dados e dados de qualidade é uma coisa essencial. E a gente aqui no Brasil enfrenta grandes problemas quanto a isso. Por exemplo, quando a gente está pesquisando dados da pandemia para usar, a gente via todos os tipos de problemas. Então, eu entendo que quando uma pessoa vai a uma unidade de saúde em meio a uma pandemia, desesperado e etc., por tratamento, talvez a coleta de dados não seja a grande prioridade que vem uma pessoa que está lá na ponta, né? Mas depois a gente cria uma limitação para o estudo do andamento da pandemia tão grande que pode, em certo sentido, inviabilizar algo que ajudaria nossos tomadores de decisão e governantes aí a combater melhor a pandemia, tá? Da mesma forma, a gente está vivendo agora uma época onde privacidade é uma questão muito importante que vem sendo discutida, tá? E aí a gente entra numa discussão até um pouco filosófica aí, onde é o limite entre privacidade e algo para a saúde pública, né? Existem dados que vão ser produzidos sobre diferentes pessoas, por exemplo, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de conteúdo produzido e consumido online, etc., que poderiam ajudar a investigações, algoritmos de inteligência artificial e etc., a entender melhor a dinâmica de uma questão de saúde como a pandemia que a gente está vivendo. E aí esses dados, eles não estão acessíveis, e por uma boa razão, nos tempos de hoje, por conta da razão da privacidade, mas eles não estão acessíveis para pessoas, digamos, bem intencionadas para fazer estudos quanto relacionados, né, ou quanto relacionados à pandemia que nós estamos vivendo, tá? Então, eu vejo como grandes desafios essa disponibilidade e qualidade dos dados que a gente vive, tá? Para que a gente possa investigar cada vez mais problemas importantes no nosso dia a dia, tá? Então, esse eu diria que é a questão principal aí para a gente. Então, a gente tem muitos sistemas de informação sendo construídos, mas a qualidade de captura da informação nem sempre é a melhor, tá? Quais ferramentas de visualização de dados existem atualmente e quais são free e quais é que você recomenda? Tá? E aí eu vou trazer uma figurinha parecida com a que eu mostrei antes. Então, para pessoas que, vamos dizer, não são especializadas em tecnologia, não sabem programar, etc., já existe, como eu comentei anteriormente, uma gama grande de ferramentas úteis que podem ser usadas, assim, bem poderosas para produzir sistemas de visualização, dashboards, etc., para dados, vamos dizer, gerais. Se você consegue colocar seus dados numa planilha de Excel, você vai conseguir colocar eles em qualquer um desses sistemas, basicamente. Tá? Além disso, todos esses sistemas são relativamente fáceis de se aprender, com inúmeros tutoriais na internet, cursos em sites como Coursera e etc., que vocês podem achar, aulas no YouTube, pode ser achado aos montes, livros publicados com treinamentos nesses softwares. Então, assim, é importante que a gente, assim, que quem queira entrar nessa direção, que eu acredito que é a direção futura aí também para a área de saúde,
tem que aprender algumas dessas ferramentas. Tá? E aí eu estou listando algumas delas. Eu até não coloquei a do Google aqui, mas poderia entrar do Google. Tá? Então, quais delas são de graça? Na verdade, todas essas ferramentas, ou a maioria delas, tem versões pagas e versões gratuitas. Então, o Tableau, por exemplo, que é a que eu uso mais e é a que eu passo para os meus estudantes na disciplina que eu ensino na UFPE de visualização de dados, é uma ferramenta bem útil, tá? E aí, bem legal. Então, eu gosto de usar o Tableau para isso, e eles oferecem licenças temporárias para estudantes e professores, o que é bem legal, para você aprender mais. E tem a versão gratuita deles, né, que tem algumas limitações, mas também dá para fazer muita coisa legal com ela. O Power BI é software da Microsoft, tá? E aí eu não uso, em parte porque eu também não quero estar limitado pelo sistema operacional, e eu atualmente não tenho usado tanto o meu computador pessoal não é Windows, então basicamente é por isso que eu não uso, mas também é um software muito legal e assim bem poderoso, como o Tableau, como o Click, tá? O do Google, né, aquela ferramenta que eu mostrei no slide anterior, se eu não me engano, ela é totalmente gratuita com alguma limitação nos dados, né? Você também tem uma limitação de quais dados você pode colocar nela. Então você pode usar basicamente qualquer uma das versões free dessas ferramentas. Eu recomendaria o Tableau simplesmente porque é a que eu tenho mais, vamos dizer, mais familiaridade, mas qualquer uma delas para a qual você for, você não vai ficar na mão, tá? Quais são as dicas que você dá para se construir uma boa visualização de dados? E aí, para responder essa pergunta, né, eu volto para cá. Então, a primeira dica é seguir algum processo de concepção de uma visualização. Então, não pode ser alguma coisa aleatória, né? A segunda coisa é que, lembrando desse pipeline que eu acabei de mostrar, que era entender o que são os dados, depois quais são as tarefas para entender como visualizar, mesmo que você saiba bem dos seus dados, saiba quais são as tarefas, você ainda tem que entender quais são as técnicas de visualização que estão disponíveis para resolver esse problema que você tem, tá? E para isso você tem que estudar as técnicas que já foram criadas e propostas na literatura de visualização. E a gente tem uma grande quantidade de livros aí que podem nos ajudar a isso, e cursos e etc. Hoje em dia tem cursos de visualização de novo em sites como Coursera e etc. Tem o curso na UFPE também que eu faço, por exemplo, tem um curso de visualização também, se eu não me engano, o meio mais voltado para a parte de tecnologia. Tem um curso que é do professor Rodrigo Cunha de Comunicação Social no CAC, que também trata de visualização de dados. Então, tem informação aos montes aí. Eu trouxe aqui 3 livros de referência para quem quiser se aprofundar aí nos estudos, tá? Então, o passo é entender o processo e entender as técnicas que estão disponíveis. Em geral, esses 2 últimos aqui, né, que estavam no slide anterior, mas eu separei eles aqui porque eles falam de um aspecto que é menos tecnológico e mais sobre percepção e uso prático de visualizações. Tá? O da direita mais percepção, o da esquerda mais em uso prático. O primeiro desse slide, né, esse Visualization Analysis for Design, é um livro mais técnico da área. Então, vai ter mais coisas relacionadas à tecnologia e mais, vamos dizer, mais técnicas avançadas do que os outros. Tá? Então, vai ficar aí para referência. Além disso, seguir o que as pessoas estão fazendo em eventos da área, eventos científicos, por exemplo, todo ano, na maior conferência de visualização do mundo, que é o I3E VIS, acontece um workshop de Visual Analytics em Healthcare. Então, todos os artigos apresentados aqui são relacionados com a área de saúde, e é interessante ver o que está sendo produzido.
tá? Então, é mais uma fonte de informação. Existem sistemas de dados em saúde e quais são? Tá? Eu mostrei para vocês alguns exemplos. É difícil dizer em saúde porque, como eu falei anteriormente, saúde é muito amplo, mas certamente você vai achar desde de exemplos de sistemas para acompanhamento de saúde pública, né, indicadores de saúde de uma população grande. Você vai ter sistemas para acompanhamento de procedimentos em hospitais e saber acompanhar históricos de pacientes, por exemplo. Você vai ter sistemas para ver resultados de exames de imagem, por exemplo, de um determinado paciente. Então, existem exemplos aos montes. Tá? Então, aí eu não diria muito que a pergunta devia ser tanto se existem sistemas de dados em saúde, mas qual é a tarefa de saúde que você gostaria de ver resolvida aqui. Tá? E aí, para inúmeras tarefas, já existem sim sistemas produzidos para isso. Então, alguns mais especializados para uma tarefa selecionada, tá? Por exemplo, aquele de acompanhar pacientes similares ou acompanhar tratamento de pacientes em um determinado hospital, etc. Esses são bem especializados, e quando eu digo especializados é que foram produzidos especificamente para aquele contexto. Outros, como sistemas como esse que a gente falou de Tableau, Power BI, são sistemas gerais que podem ser aplicados com dados de saúde. Basta você carregar dados de saúde ali dentro. Tá? Então, basicamente, depende muito da análise que precisa se fazer. E aí, certamente, para uma gama enorme de aplicações, já vai haver algum sistema criado para isso. Tá? Aí, se eles são sistemas comerciais ou não, ou só existem protótipos acadêmicos para ele ou não, aí é uma outra questão. Né? Mas diferentes aplicações demandam diferentes ferramentas e essas são criadas aí em diferentes esforços. Tá? E aí eu acho que é isso. Tá? Eu vou parar por aqui e espero ter respondido as perguntas de vocês.